Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Que Deus, nosso Pai amado, que nos deu a oportunidade da vida, de mais um dia renovarmos nossas forças e intenções, que nos abençoe. Nosso último encontro, nós falamos sobre o erro. Já deu bastante tempo para a gente refletir sobre como que o erro nos tem afetado a vida. Nós, quando falamos de erro, na verdade, nós falamos de escolhas. Nós referimos a nossa prática de pensar, verificar algumas opções, escolher uma dentre elas, decidir o que fazer e fazer, executar. Então, um ato, ele em si, ele não é algo certo ou errado, mas ele é fruto das nossas escolhas e nossa decisão. Por vezes nós temos um problema lá no começo, como a forma como pensamos, o que nós temos de conhecimento para que nos dê 1, 2, 3, 10 opções. Dali podemos escolher entre elas a mais adequada para aquilo que nós temos que fazer. Esse é o trajeto. De modo que achar que é ruim ou bom, né, certo ou errado, isso é uma qualificação, é colocar como adjetivo o erro, sendo que o erro ele é o efeito desse processo. Ali a gente vai observar as consequências dessa escolha, o desdobramento, as consequências. Dali a gente pode ver o prejuízo que tenha feito, algum malefício que tenha gerado. Então o erro, ele é considerado erro exatamente da forma como ele nos afeta. O efeito que ele gera, o prejuízo que ele dá na ordem das coisas. Por isso que não se admite erro em guerra. Já pensou nisso? Quando eu estava fazendo um estudo, eu li isso. Uma mensagem que dizia que na guerra as pessoas elas não podem cometer falhas. Elas são inconcebíveis porque o erro ele pode ser fatal. Isso a gente está olhando, então, para os efeitos. Agora, será que a gente é perfeito para não cometer erro? A gente desculpa muitas vezes as nossas ações dizendo que errar é humano. No fundo, o que é humano é a capacidade de pensar. Como eu disse, eu penso, eu verifico uma série de opções, escolho e ajo. O que é do humano é a capacidade de raciocinar. O erro, ele faz parte dentro desse processo como um efeito, ele não é causa. Então é preciso pensar como que nós estamos pensando e escolhendo. Se eu sou humano, eu tenho um potencial para fazer escolhas conscientes. Porque eu penso, né? Agir de formas diferentes, de acordo com o contexto. Posso transformar, tomar uma decisão hoje, tomar outra amanhã. O fato, né, de pensar é que nos diferencia dos animais. Os animais, eles não têm escolhas, eles não têm livre-arbítrio. Nós falamos sobre isso. Uma planta, por exemplo, ela não pode escolher se vai ou não vai fazer fotossíntese. Ela tem que fazer. Uma semente de laranja, ela não pode querer ser outra coisa que não uma laranjeira. Mas nós podemos fazer escolhas diferentes, não só o que fazer, mas quando fazer e como fazer. Eu gosto muito do Edgar Morin. Ele é um sociólogo, antropólogo, filósofo e, para mim, um grande educador do século passado e deste século, porque ele está com 99 anos.
e aos 94 anos escreveu o livro Ensinar a Viver. Ele tem um subtítulo dizendo que o erro de subestimar o erro. Para ele, há 2 erros a respeito do erro. Um é superestimar e o outro é subestimar. Para ele, a gente não deve ignorar o erro. Isso é muito nocivo. É preciso sim considerá-lo. Mas o problema também tem sido valorizar demais o erro. Sendo que o erro, para ele, e eu concordo com ele, é uma informação. O erro nos informa alguma coisa. Basta lembrar no nosso vídeo passado que eu falei de Thomas Edison. Ele nunca viu os erros, né? Na verdade, ele nunca viu as experiências dele como erros, como falhas. Ele via como tentativas válidas para que ele aprendesse ao modo de chegar ao objetivo que ele queria. Ele tinha ali um propósito a alcançar e vários objetivos. Era testar isso, testar aquilo, até que ele chegou à lâmpada. Nunca desistiu porque ele nunca se viu num processo de fracasso. Era apenas uma informação. Então, para Edgar Morin, o erro ele é um motor da vida, porque é uma informação que nos faz questionar, inclusive, regras. Regras que estão ultrapassadas. A gente pode pensar, por exemplo, na educação das nossas crianças. Lembra da palmatória? A palmatória é um instrumento que era utilizado pelos jesuítas na catequização dos índios, quando os portugueses chegaram no Brasil. Eles batiam com aquele instrumento na palma da mão. Isso foi adotado depois na escravidão. Os africanos vieram para o Brasil trazidos como escravos e também eram castigados. E isso foi aplicado nas escolas no século XIX. Por algum tempo isso foi praticado como forma de educação. Só que punição, castigo e infligir a dor, você acha que educa? Por isso que nós temos uma lei que diz que a palmada não educa. Só que é preciso mudança de mentalidade para entender que determinadas práticas precisam ser questionadas. O que antes era visto como verdade, como correto, nós avançamos moralmente e passamos a perceber que não é mais. Olho por olho, dente por dente. Jesus, quando veio, nos disse o quê? Para amar, para dar a outra face, não retribuir o mal com o mal, retribuir o mal com uma atitude benevolente. Isso vai mudando à medida que nós temos capacidade de compreender, quando tem um progresso intelectual e moral da humanidade. Essas regras vão mudando e vamos entendendo que determinadas práticas consideradas justas, verdadeiras, saudáveis, não são. Eram erros, equívocos, má interpretação nossa. Agora é preciso ir mais a fundo, porque determinados comportamentos que nós adotamos não são frutos de educação, mas de adestramento. Adestrar é o que se faz com um animal. Quando a gente quer que aquele animal se comporte de determinada forma, que nós determinamos qual deve ser, o que é certo e o que é errado. Fazemos isso com as nossas crianças, dizendo para elas o que elas não devem fazer, a partir do quê? Do castigo, da punição. Dificilmente conversamos com a criança e entendemos que ela tem um alcance. A gente quer muitas vezes que a criança se assemelhe em seu comportamento a um adulto, ao invés do adulto compreender o comportamento da criança. Por isso que nós precisamos sim estudar
o desenvolvimento infantil. E nós vamos falar sobre isso quando chegar o momento de discutirmos melhor a família, a educação, esses processos educativos, as relações dos pais e dos filhos. Nós estamos caminhando, né? Mas é preciso que a gente compreenda hoje falar de erro e escolhas para compreender a criança quando ela faz algo, ela decide por fazer algo. Será que ela tem capacidade para tomar decisões, fazer determinados julgamentos, assumir responsabilidade? Então, eu vou contar para vocês uma situação que ocorreu com o meu filho, que nós fizemos um acordo. Ele já vai fazer 10 anos e já tem capacidade de pensar, tomar algumas decisões, mas é preciso compreender qual a capacidade dele, né? O que ele compreende, quais são as opções que ele reconhece como viáveis. Nós fizemos um acordo e ele não cumpriu com a parte dele. E com isso o acordo foi rompido. Quando se rompe um acordo, o que acontece? A outra parte se vê liberada do compromisso de fazer a sua parte. Foi o que aconteceu. Eu me vi liberada da minha parte e falei com ele, olha, você não fez a sua parte, eu não vou fazer a minha. E ele sentiu que isso era castigá-lo, era uma punição. E eu expliquei para ele que, na verdade, era uma consequência natural do fato dele ter preferido agir de determinada forma, ou seja, ele escolheu não cumprir o acordo, ou seja, quebrar o acordo e fazer outra coisa. E mais do que punir, castigar, era simplesmente acolher e conversar com ele. O que foi que aconteceu? Você teve alguma dificuldade para entender o que nós combinamos? Porque às vezes é isso. Você acha que está tudo bem, que foi tudo esclarecido, mas a pessoa ainda tem dúvidas. Ou ela entendeu de outra forma. Se ela entendeu de outra forma, ela vai fazer da forma como ela entendeu. Assim pode ser a receita até de um bolo, mas o meu bolo não saiu igual ao teu. Mas eu entendi que era para mexer dessa forma, colocar, né, no forno. Outro dia eu vi a colega falando, mas eu abri o forno para dar uma olhadinha. Aí a outra falou, mas não pode, porque aí murcha. Olha, foi uma informação que não foi dada, ela não foi assimilada e ela fez com que a receita desse errado. E assim a gente tem que perguntar, mas o que foi que aconteceu? Será que você não compreendeu o que foi que nós conversamos? Tem a ver alguma dificuldade? Como eu posso fazer para te ajudar? Isso pode ser uma boa pergunta para quem cometeu algum erro, que nós julgamos como sendo um erro. Será que a gente pode fazer um outro acordo? De que outra forma a gente pode fazer? O que você sugere? Uma criança, às vezes, ela pode dar sugestões, porque ela vai dizer da capacidade dela na execução daquela tarefa. Talvez ela diga, nesse momento eu não consigo, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo entender. E tá tudo bem. O que ela precisa é de acolhimento. Mohan vai falar da benevolência. Lembra muito alguém, não é? Jesus. Jesus, ele falava que não era um olho por olho, dente por dente. Ele falava de retribuir o mal com o bem. Então, nós temos aí uma situação que ela também é muito comum quando há um rompimento de outros contratos, como o contrato de fidelidade. Um casamento, por exemplo. Mas pode ser de fidelidade entre amigos, entre pais e filhos também. Quando há essa quebra de acordo da fidelidade, geralmente a gente diz o quê? Que a pessoa nos traiu. Olha a palavra que a gente usa. E quando ela trai, a gente diz o quê? Você me feriu, você me traiu, você me machucou, eu não confio mais em você. Com isso, ela está centrada nos seus sentimentos, nos seus pensamentos,
ela não está se importando com o outro ou se questionando o que foi que aconteceu para que o outro fizesse o que fez. Porque num relacionamento, quando há um rompimento desse acordo de fidelidade, ele se dá com uma construção, não é de uma hora para outra. Ah, de repente. Não foi de repente. O que estava acontecendo naquele relacionamento em que as partes estavam agindo de determinada forma? Então, eu não posso me isentar da minha contribuição para que aquilo chegasse naquele ponto. Eu não posso tirar de mim aquilo que me torna uma pessoa autônoma, adulta, madura no relacionamento. Se eu retiro de mim a responsabilidade, me colocando no lugar de vítima, e a culpa está no outro, eu tiro de mim a responsabilidade, eu tiro de mim a autonomia, eu tiro de mim a capacidade de escolher outra forma de agir que não seja lamentar, adoecer, ressentir, magoar, como uma pessoa vítima traída. Eu vou adoecer. Não me parece ser uma boa escolha ser vítima. Mas eu posso sim ser autora da minha vida, passar a fazer outras escolhas e indagar o que foi que eu fiz e o que levou essa pessoa a fazer o que ela fez. Quando eu faço isso, eu ajo de uma forma mais madura. Isso é um amadurecimento psicológico. Eu saio dessa infância psíquica, da infância espiritual, em que eu não sou responsável, eu não escolho nada, o outro que faz e eu acabo sendo, né, levado a reboque. Nós não estamos aqui para ninguém nos levar a reboque, nos rebocar, arrastando. Nós estamos aqui para ter autonomia e dirigirmos a nossa vida. Claro que sabendo que temos limitações de acordo com o nosso grau de evolução, de desenvolvimento. Então é preciso estar atento para poder entender o que foi que levou aquela pessoa a tomar determinadas decisões, fazer determinadas escolhas. A sociedade que nós vivemos, ela é muito rígida, ela tem regras, ela é dogmática, ela diz que é dessa forma e nós temos que fazer dessa forma. Por que a sociedade é assim? Porque nós ainda somos assim. A sociedade é feita por nós. Então, nós somos ainda muito rígidos. E o que é essa rigidez? É a expressão do orgulho. E o orgulho, o que fala o orgulho? É que eu sou superior, eu sou melhor que todo mundo. Eu nunca erro, quem erra são os outros. E eu sou, como eu sou superior, eu exijo do outro também a perfeição. Então o outro não pode errar, eu não admito o erro do outro. Isso causa um problema, porque ele também erra, o orgulhoso também erra. E quando erra, ele sofre ou ele busca por culpados. Né? Então ele é um juiz severo, muito severo com ele e com o outro. E ele acaba se vendo como forte, quando na verdade essa é a maior fraqueza dele. Nós já falamos aqui do espelho. Então, essa relação em que eu só vejo, né, com os meus olhos aquilo que tem dentro de mim. Se eu vejo que eu tenho um temperamento forte, então eu grito, eu bato, eu xingo, eu me exaspero, eu estou mostrando o quê? Ser forte ou uma falta de controle das minhas próprias emoções?
essa pessoa, né, rígida, ela tende a ser muito intolerante, desrespeitosa, porque ela não aceita o outro como o outro é. O outro tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. E o ódio é a expressão extrema em que, se eu sou contrariado, eu posso, inclusive, te torturar, matar, violentar. Então, essas expressões de violência é como se eu estivesse combatendo um mal. Só que o orgulhoso, ele vê o mal no outro, um mal que está dentro dele. As suas mazelas, elas são disfarçadas, mascaradas por uma conduta, né, moral muito rígida, e a pessoa, ela não se apresenta diante de situações novas para não correr o risco de mostrar sua debilidade. Agora é preciso entender que, lembrando Jesus quando falou dos túmulos caiados, bonitos por fora, podres por dentro, que essas pessoas orgulhosas, muito rígidas, o que elas têm dentro delas é o que ela vê no mundo. Se ela vê um mundo ruim, péssimo, é o que ela tem dentro do seu mundo interno. Então, nós precisamos transformar isso. E esse mal que ela vê, é importante que a gente esclareça. O mal, ele não existe em si. É mais ou menos como o sol. O sol existe. Tá aí, não tá? Pra gente ver. E ele ilumina. Nós sentimos o seu calor. O sol existe. Quando o sol se põe, ou seja, a Terra está girando e chega um momento em que o sol, né, a parte fica oposta ao sol. Existe aqui a sombra, a noite, a escuridão. A escuridão, portanto, é a ausência da luz que provém do sol. O mal, ele pode ser entendido como a ausência do bem, lembrando que Deus é o bem e os atributos que a gente conhece de Deus é que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todo lugar, tudo ele pode, tudo ele sabe. E ele é bondade, justiça, amor. Então, se Deus está em todos os lugares e Deus é bondade e amor, o amor e a bondade existem em si como o sol existe e está em todos os lugares. Acontece que não adianta o sol estar aqui, Deus está aqui brilhando, nos iluminando, enviando o seu amor, a sua bondade, se eu dou as costas. Então, eu vivo na ausência da luz do sol, eu vivo na ausência do amor de Deus. Esse é um comportamento, é uma atitude nossa. O mal a gente chama para essa condição em que nós ignoramos ou então nos ausentamos da presença de Deus, embora Deus esteja em todos os lugares. Simplesmente é como se a gente quisesse fechar os olhos, fechar o coração para o amor divino. Não entramos em contato com a nossa essência, que é divina. Ou então a gente pode dizer que estamos ainda inconscientes, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Isso é uma escolha nossa. Na questão 632 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar que o homem, a pergunta, né? O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando, na verdade, faz o mal. Então, a gente não pode se enganar.
Eu acho, né, eu acredito que eu estou fazendo bem, mas na verdade eu faço mal. E os espíritos vão responder, lembrando de Jesus. Jesus falou o que pra gente? Não faça com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. E também faça com o outro aquilo que gostaria que fizesse, né, com você. Se a gente tiver isso em mente, dificilmente a gente vai se equivocar. Isso é um critério para nos auxiliar a pensar e tomar decisões, fazer as escolhas. A partir da escolha que a gente faz, seguindo essa máxima de Jesus, dificilmente vamos nos equivocar e vamos errar. Acontece que Jesus também falou, quando estava crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, ele quis dizer que o mal procede da ignorância. A ignorância dos homens, nós não sabemos o que fazemos e cometemos atrocidades. Nós colocamos o nosso Cristo, que só nos amou, na cruz. Isso nós fizemos porque fomos, além de ser ignorantes, nós fomos levados por as nossas viciações, muito aderidos ainda às seduções da matéria, o medo daquelas mensagens que podiam e iriam transformar. Nós temos um atraso de evolução imenso, porque nós fizemos isso com o nosso mestre. Nós não compreendemos a sua mensagem até hoje. Então, o que nós temos que fazer? Temos que nos perguntar o que me levou a fazer a determinada ação que desencadeou em tais efeitos que prejudicaram a minha e outros. Então é muito importante investigar a causa das nossas condutas, para que a gente não cometa erros novamente. Né? Depois que a gente assimila essa lição, porque o erro ele é pedagógico, ele é uma informação para que a gente aprenda algo, a gente vai assimilar essa nova lição, nós não vamos repetir o mesmo erro. Né? E também podemos minimizar os efeitos das nossas ações e vamos reparar aquilo que nós fizemos. Isso nesta ou em outras encarnações. Por isso que Hamed vai falar que nós somos criaturas encarnadas na Terra como almas que ignoram a sua potencialidade divina, que a gente não é má por natureza, mas que nós estamos conhecendo e aprendendo através da vida, dessas vidas sucessivas, na verdade por reencarnações, a vida é uma só, né? E que a gente não sabe como agir em determinados momentos, que julgamos as coisas de forma correta ou incorreta, já desconhecemos a nossa própria perfectibilidade, ou seja, a nossa condição de caminhar para a perfeição que nos é possível. Os desacertos, os enganos, a má interpretação faz parte da nossa jornada. Então, o erro, ele é uma informação. A gente precisa analisar essa informação. Desculpa. Pensar nas causas, nas intenções. Sabiam que os espíritos consideram mais as nossas intenções do que realmente o que nós fizemos? Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é energia criadora. O nosso pensamento, ele tem uma força para condensar a energia e criar. Quando a gente pensa, já tem uma intenção. Então, tudo que a gente faz nessa vida está carregado de intenção. Não existe neutralidade.
Ah, a pessoa tem que ser neutra, ela não pode pensar, mas ela pensa o tempo todo. A gente tem uma mente tagarela, a gente tem a intenção. Se a gente fez uma escolha, sempre essa escolha, ela foi guiada por uma intenção. Ainda que o efeito não seja o esperado, a nossa intenção era para que fosse de determinada forma. Então os espíritos consideram isso. E isso é importante porque se a nossa intenção foi boa, aquela expressão de boa intenção o inferno está cheio, isso cai por terra, tá? Nós podemos sim analisar os efeitos das nossas ações, retomar, reparar, ainda mantendo a nossa boa intenção. E, então, a intenção na visão espírita, ela fala dessa vontade, a vontade de realizar uma ação. E essa intenção, vamos pensar o seguinte, quem pratica o mal, que a gente chama de mal, a intenção é se dar bem. A gente tem essa expressão, a pessoa quis se dar bem, tirar um bom proveito, se dar bem, tá falando de bem, que bem? Bens materiais. O Haroldo Dutra Dias fala dos 4 P's. Eu achei muito legal isso, no livro A Bússola e o Leme. Embora não seja uma obra espírita, o Haroldo tem outro trabalho, mas ele falou do poder, da posse, do prestígio e do prazer. Isso tudo está ligado à nossa vida como encarnado, vinculado ainda muito à matéria. Então, é ainda um materialismo que é, vamos dizer assim, o maior inimigo do nosso processo evolutivo. O maior inimigo do espírito. É porque somos espíritos encarnados e ao invés de termos uma vida espiritual aqui na Terra, utilizando dos recursos materiais, que são muito importantes, a começar pelo nosso próprio corpo, temos que cuidar dele, ele é o nosso instrumento de expressão na Terra. O que nós fazemos? Nós confundimos, achamos que nós somos o corpo e atendemos todas as vontades do corpo, que são vinculadas às sensações. Aí causa desequilíbrio, porque nós somos espírito. Essa relação espírito e corpo, ela precisa ser mais bem compreendida, porque se a gente entender que na verdade forma uma unidade, que eu sou sim um espírito, estou num corpo, mas não posso ser separado dele para agir na Terra como encarnado, então eu sou aqui uma unidade. Eu preciso do corpo para me expressar quanto espírito, né? Meus pensamentos. Agora, o corpo ele vive se tem um espírito. Um precisa do outro. E todos têm uma função, têm um propósito. Então precisamos sim respeitar e viver uma relação com a matéria de respeito, de utilidade, de um propósito maior, que não simplesmente satisfazer os nossos prazeres, os nossos interesses, tá? E quando a gente faz isso, a gente está mostrando que o ego está centralizando tudo para si. Eu quero tudo para mim e quando eu faço isso, eu não me importo com o outro. E daí surge aquele comportamento que a gente diz a maldade. Porque eu não me importo com você, eu não me importo, eu sou indiferente à sua dor, ao seu sofrimento, ao seu estado de necessidade. Se eu for capaz, eu pego todos os seus bens e te deixo na miséria. Então, esse é o comportamento do materialista, do egocentrado, em que a gente chama de uma prática do mal, da pessoa querer se dar bem e ela é capaz. Como a gente vai ver, né, a maldade, eu posso torturar, posso matar,
eu posso fazer, porque assim, a vida do outro não tem valor para quem é materialista e se vincula a essa prática que a gente chama de mal. Tá? Então, vamos entender que o erro, ele não é mal. Agora, quem faz maldade está em erro, está em desvio, saiu, né, do foco, do ponto de chegada que é Deus. Então, quem faz a maldade está em erro, ou então a gente pode usar até a expressão está em pecado, mas sem aquele cunho religioso, mas o pecado como erro, como desvio do quê? De Deus. Né? Se o Deus é a bondade, é essa luz, né? Como o sol, e é o amor, a fonte de amor, eu me desvio dessa fonte de amor. Eu estou na ausência dessa fonte de amor. Eu estou na escuridão dessa luz do sol. Certo? Então, as pessoas rígidas, fruto do orgulho, elas, ao contrário das pessoas que são flexíveis, elas têm essa dificuldade de aprendizagem. A pessoa flexível, ela já consegue se adaptar, ela já usa o erro como um recurso pedagógico. Ela consegue aprender, ela consegue se adaptar às novas condições, né, os novos contextos, informações. Se ela não sabe, ela procura saber, ela pergunta, enfim, ela é mais humilde, que é o oposto do orgulho. Então, essas personalidades aí, do orgulhoso e do humilde, do rígido, do flexível, a gente pode entender que são modos de funcionamento mental. Existem tantos outros. Esses são modos de funcionamento que a gente pode dizer que as pessoas são assim, mas não quer dizer que não vão incorrer um erro. Os dois modos de funcionamento também levam a erro. Só que a grande diferença é o que eu faço a partir disso. Cada um vai agir de determinada forma. O orgulhoso age de determinada forma diante do erro e o humilde ele vai agir de outra forma. Tá? Então, Jesus ele nunca desprezou uma pessoa sequer. Ele amou e ama todos nós. Não importa se erramos. Ele continua nos amando assim como Deus. Ele reconhecia, enquanto estava aqui, o olhar dele para nós era de muito amor, muita indulgência, porque ele conhecia nossas fragilidades, conhecia o nosso íntimo, os nossos medos, a nossa falibilidade, e via os erros como forma de aprendizagem e como futura transformação, porque ele também vê isso em nós. Ele não vê só como pessoas que cometem erros, ele vê como pessoas que aprendem e acertam, e se corrigem e reparam, e vão adiante, que tomam consciência. Então, isso nos acontece para que haja um despertar da nossa consciência, porque senão nós vamos continuar tomando decisões, fazendo escolhas de forma automática, inconsciente, achando que o outro está fazendo as decisões, tomando as decisões por nós, só que nós decidimos que o outro vai tomar a decisão. Então, às vezes eu escuto isso. Você gosta disso aqui? Eu pergunto às vezes meu filho, quer comer isso aqui? Tanto faz. Tanto faz significa que ele escolheu que eu vou decidir. Olha só, é abrir mão de escolher o que quer para si mesmo.
deixando para o outro o critério de escolher o que o outro vai julgar que é melhor para ele. É uma escolha, talvez não seja também uma das melhores escolhas, mas isso reflete com o que a pessoa está pensando e talvez pensar com a pessoa, mas por quê? Vamos pensar melhor aqui? Você tem alguma preferência? Valorize a pessoa no que ela pensa, no que ela sente, né? Seus sentimentos, emoções, pensamentos. E não deixe que a sua vida se torne automática. O cérebro ele faz isso para economizar energia, a gente já conversou. Determinadas coisas a gente não precisa pensar para fazer. O exemplo clássico é dirigir um automóvel, principalmente o câmbio mecânico, né? Tem que passar as marchas. Quem está aprendendo a dirigir é um sufoco, porque tem que olhar no espelho, tem que olhar ali, tem que passar a marcha, tem que pisar nos pedais. É uma loucura. Mas quando se aprende, o cérebro teve que aprender esse mecanismo para tornar um hábito. Só que a gente antes teve que estudar lei de trânsito, porque tem que conhecer os códigos, tem que conhecer a lei, e teve que conhecer o mecanismo do carro. Tudo bem, isso o cérebro faz para economizar energia, mas a gente não precisa e não deve deixar toda a nossa vida no automático, no piloto automático. Precisamos sim tomar decisões mais conscientes e assumir as responsabilidades. Isso é a construção do ser. Nós estamos aqui em construção. E a construção do ser ético, que escolhe e assume responsabilidades. Nós vamos falar isso mais adiante, né? Porque nós temos que construir esses valores morais. Não é cumprir com os códigos morais de fora para dentro. Me disseram que pode fazer isso, que não pode fazer. Geralmente os códigos morais são proibitivos. Não matar, não roubar, não aquilo, não pode, não pode, não pode. E a gente vai no não posso fazer, não posso fazer. Só que de fora para dentro. Quando a gente está mais consciente, fazendo as nossas escolhas, o que ocorre é um processo de internalização, de assimilação, em que eu compreendo e passo a agir de forma autêntica. Se eu faço determinada coisa, é porque eu tenho por princípio, um princípio moral. Então, por exemplo, também, um exemplo clássico é achar uma carteira perdida cheia de dinheiro. O que a gente faz? Olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu. Qual é o ditado popular? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E eu fico com o que não é meu, não me pertence. Então, um ditado que revela esse nosso adestramento, em que na frente das pessoas, se estão me vendo, a gente se comporta de determinada maneira. Mas quando a gente não está sendo visto, a gente age conforme os valores que a gente traz. Então, se eu tenho por valor já conquistado, está em mim, não preciso de lei externa dizendo que eu não posso ficar com a carteira que é do outro, com o dinheiro que é do outro. Se eu tenho isso dentro de mim, valor como a honestidade, eu vou pegar a carteira, a primeira coisa que eu vou me perguntar vai ser: alguém perdeu, como que eu faço para achar essa pessoa? E devolver para ela. Não passa pela cabeça de quem já conquistou a honestidade como princípio, como valor moral, ficar com o que não é seu. Então, a gente precisa compreender que as nossas escolhas, elas vão fazer com que a gente aprenda e se construa como um ser ético, um ser de valor. Se o erro é pedagógico, é para a gente aprender e não para ser adestrado. E mais que isso, todas as nossas escolhas, a gente já falou aqui de causa e efeito, só falta falar da lei de causa e efeito, é uma lei natural, uma lei divina. E Joana de Anjos vai dizer o seguinte no livro Tesouros Libertadores:
que a nossa vida, ela é feita de escolhas que nós, né, que vamos decidir o caminho que vamos trilhar. Saibamos que cada um transita no mundo sobre a indicação das escolhas elegidas. Então, o que nós escolhemos, o que nós fazemos, nós vamos construir o nosso destino, o nosso caminho. Isso da lei de causa e efeito. Então, vamos lembrar, se eu planto rosas, eu vou colher rosas. Se eu planto morangos, eu vou colher morangos. Então, aquilo que eu faço, eu vou colher como resultado. Então, nós todos temos o direito de escolher o que nós vamos fazer da nossa vida. Hamed, ele diz isso no livro A Imensidão dos Sentidos. E, sim, nós vamos escolher. Nós já falamos que podemos escolher como, quando e onde. E de que forma, né? Então, mas é preciso entender que há lições nessa jornada, nessas experiências. A vida nos oferece. E, sem dúvida, diz ele, se recusarmos o desafio de compreendê-las e assimilá-las, se recusamos receber as lições da vida e assimilar, ou seja, colocar para dentro de nós, constituir a nossa própria identidade dentro do ser espiritual, valores do espírito. E só quem não erra, quem nunca fez ou nada tentou. Então ele vai dizer que não erra quem não tentou, quem não viveu, quem não fez nada. Nós estamos aqui de encarnação em encarnação num processo de aprendizagem para assimilar o conhecimento, né? Queremos sim que o nosso modelo e guia das nossas ações seja o Mestre Jesus, ele sim, né, colocado no Livro dos Espíritos como sendo esse espírito de maior grandeza que teve entre nós, as suas lições de amor, seja assim um exemplo para nos guiarmos. Outros podem nos inspirar pelos seus exemplos, mas só Jesus para ser nosso modelo e guia do que nós devemos escolher para a nossa vida, as decisões, e se erramos, podemos aprender e recomeçar. Então, fiquem com Deus, com Jesus no coração, muita paz e até a próxima.